Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Finalmente chegamos ao mês de dezembro e agora sim contagem regressiva para o Natal. No vídeo de hoje vou trazer para vocês mais uma sugestão tanto para decoração como para você presentear familiares e amigos. Vou fazer à mão com vocês essa botinha natalina em feltro. Olha só que amor, gente! Gostou da sugestão? Então fica comigo até o final do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Então, para começar, gente, eu fiz esse molde aqui, olha, ele tem 32 centímetros de altura, tá? Você vê aí no comércio, tem botas maiores, enormes, lindas, tem botas pequenas, então não se limite ao tamanho que eu estou fazendo. Por isso que eu fiz o meu molde, mas você pode procurar na internet. Na internet, se você colocar molde de bota em feltro, vai aparecer vários tamanhos, tá? Então eu só tô falando a referência da minha, que é esse tamanho aqui que eu fiz, ela tem 32 de altura, ok? Aqui de largura ela tem 23 e aqui eu fiz a parte da ponta da bota, né? E o calcanhar. Essa parte aqui é a parte de cima, onde você vai colocar o seu detalhe. Ela mede aqui 15 por 6, só que eu vou deixar sempre 2 centímetros a mais, porque quando eu for colar a parte de cima, ela vira, então tem que deixar sobrando, ok? Então, gente, busque lá na internet, molde de bota. Se você tiver dificuldade, eu vou pesquisar e coloco lá no Facebook para vocês, mas acho que não é difícil, é mais fácil vocês jogar no Google que aparece o tamanho que você quiser, tá bom? Então eu fiz esse molde aqui no papelão, vou utilizar o feltro. Como eu vou fazer tudo à mão, gente, eu cortei 3 partes, olha só. Por quê 3 partes? Porque eu não quero que a minha bota fique muito chapada, então 2 partes eu vou utilizar para fazer isso daqui, olha. Isso daqui é aquela manta R1, certo? Eu vou colocar ela aqui e vou fechar essa parte aqui, tá? Então, posicionei aqui, olha, as 3 partes. O interessante desse passo a passo aqui é que eu estou ensinando você que você pode fazer ele à mão. Se você tiver máquina, ótimo, maravilhoso. Mas se você não tiver, não vai deixar de fazer por causa disso, né, gente? Eu estou fazendo aqui costurando, mas você também pode fazer colado, ok? Então, aqui nessa parte, eu vou fechar essa parte todinha. Ou, não sei, né, se é caseado ou se você vai fazer um bordado. Vamos fechar essa parte aqui. Pronto, olha só, tá vendo, gente? Já fechei aqui todinho. Como eu falei pra você, se você não tiver a manta RU, pode colocar enchimento aqui dentro também, ok? Então aqui vou tirar o alfinete. Coloquei o alfinete pra bota não ficar andando, não sair torto, né? Agora, eu vou colocar aqui, ó, eu escolhi esse tecido aqui, é um algodão, né, xadrez, você pode usar flanela, você pode usar o tecido que você tiver aí, tá, gente? Eu vou fazer aqui essa ponta aqui da bota e o calcanhar, olha, tá vendo? Vou colar com a cola de silicone. Pronto, olha só, já colei aqui a ponteira e o calcanhar da bota. Agora, ó, ela já tá prontinha, tá vendo? Agora, aquela terceira parte que eu cortei, eu vou unir elas, gente. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colar. Por quê? Porque como eu fiz os pontinhos aqui, se eu fizer um ponto sobre o outro, vai ficar um trabalho grosseiro, né? Então, aqui você pode colar com a cola quente ou com a cola
fria de silicone. Eu vou colar com a cola fria porque a quente ela fica grossa, né? Eu prefiro essa daqui. Então vamos lá. Olha, gente, a cola só aqui nas laterais, tá? Lembrando que essa parte aqui você não vai colar, ela vai ficar aberta, ok? Juntei aqui as duas partes, agora eu vou colocar uns pregadores aqui para esperar ela secar, né, direitinho, para poder colar, ficar bem firme e quando secar eu já volto com vocês. Pronto, gente, olha só, já secou aqui a colagem, olha como ficou a bota, tá vendo? Agora eu vou fazer o detalhe aqui na parte de cima. Nessa parte de cima, eu escolhi fazer com a carapinha. A carapinha é esse tecido aqui parecendo pele de ovelha, né? Você encontra nessas lojas que vendem tecido, né? Não são todas que tem, mas algumas têm sim a carapinha. Ou você pode fazer com pelican crio, a mesma coisa, você também encontra em lojas de tecidos, ou ainda você pode usar a estampa que você fizer as ponteiras. Usa aí a sua criatividade, ok? Aqui, gente, tem 15 centímetros, então eu deixei um pouco mais larga para dar a volta aqui todinha e vou deixar aqui, eu tinha falado 6 centímetros, mas eu deixei 8 porque 2 vai entrar para dentro, ok? Vou colar com a cola quente. Pronto, olha só, colei o detalhe da carapinha aqui na bota. Agora eu vou fazer o Papai Noel para colocar aqui. Para fazer ele, gente, vou usar a lã. Aqui eu vou dar 40 voltas aqui nessa medida da minha mão, ok? Pronto, olha, agora eu peguei um pedaço, vou amarrar aqui só a parte de cima. E agora eu vou abrir aqui com a tesoura essa parte de baixo. Pronto, olha só. Agora, feito isso, você reserva essa parte. Deixei aqui um retalho de 17 por 14 para fazer a touca. Vou unir aqui essas duas partes, olha. Ok? Pronto, olha, fiz um conezinho, aqui vai ser o chapéu. Então aqui eu vou deixar uma altura aproximadamente isso aqui, olha. E vou passar a linha aqui só para fixar aqui. Tira o excesso aqui. Aí você deixa na altura que você quiser, que você achar melhor. Aqui já tá o meu chapéuzinho. Aqui dentro eu vou colocar essa manta. Essa
Manta acrílica, só para dar um volume aqui, olha, tá vendo? E olha só como ficou o gorrinho. Agora, aquela lã que eu cortei, eu vou colocar aqui com a cola quente também, ok? Olha só como ficou. Se você quiser aparar mais a barbinha do Papai Noel, você pode aparar. Eu vou deixar ela assim mesmo. Vou posicionar ela aqui na minha botinha. E vou colar aqui a parte de trás. Agora eu vou colocar um detalhe aqui no gorrinho, vou usar a carapinha mesmo e vou colocar o narizinho. Isso daqui, gente, é um puxadorzinho de madeira, você encontra em loja de ferragem, nessas lojas que vendem material para artesanato também, tá? Se você não tiver, você pode usar botão, inventa aí, o que você tiver aí na sua casa você coloca. Então vou pôr a carapinha primeiro. E olha como tá ficando a minha botinha, gente. Agora eu vou fazer os detalhes de acabamento, a finalização. E como eu sempre falo pra vocês, né? Se você quiser deixar assim, ótimo, deixa assim. Eu vou fazer com mais acabamento aqui, vou colocar uns detalhes, tá? Vou colocar cianinha aqui nessa parte aqui e aqui. Vou usar cola de silicone fria. Aqui na botinha, gente, eu vou colocar esse detalhe aqui de botão, que eu acho que fica bem legal. Você pode colocar 3 botões, outro tipo de botão, ou não colocar nada também, tá? É seu gosto a finalização. Olha só como tá ficando. Agora, para pendurar a botinha, eu peguei a tira mesmo do tecido que eu usei aqui nas ponteiras. Fiz uma tirinha, vou dar um pingo de cola aqui. E vou colar ela aqui por dentro, bem no cantinho. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só, gente, que amor que ficou essa botinha, não é mesmo? Agora eu vou pendurar ela aqui e vou mostrar as outras que eu fiz pra vocês. Olha só, essa daqui eu fiz do mesmo jeito que eu fiz a do vídeo, só mudei as cores do tecido, tá vendo? Olha, coloquei o detalhe de botão com esse arranjinho aqui no meio, o Papai Noel é o mesmo. Esse daqui eu coloquei Pelican Crio aqui em cima, troquei as cores. Esse boneco eu já tinha aqui em casa, eu só aproveitei ele, tá, gente? Aqui essa é do vídeo, esse daqui eu coloquei detalhe de 2 botões, tá vendo? O detalhe dourado, o floco de neve. E olha essa daqui, gente, essa daqui ficou uma graça, eu fiz uma Mamãe Noel, né? Do mesmo jeito que eu fiz o cabelinho, eu só puxei dos lados e fiz uma trancinha de cada lado, olha, tá vendo? E fiz o vestidinho dela, coloquei 3 botãozinhos, mudei aqui também. Você pode fazer ela toda estampada, você pode brincar e usar a sua criatividade nesse Natal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário e não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!